Oi pessoal, a gente está aqui numa nova videoaula para vocês. Montei hoje a nossa continuação de ligações químicas. A gente já falou sobre ligações iônicas e a gente já falou por que que os átomos se ligam. Hoje a gente está olhando aqui, ó, e a gente vai continuar a mostrar os outros tipos de ligações e os outros compostos que vão ser formados com esses outros tipos de ligações. Então, dando uma lembradinha, que toda a nossa inspiração parte de um modelo que é estabelecido no começo do século XIX, final do século, no começo do século XX, final do século XIX. O que a gente está vendo aqui é que o questionamento foi sobre a estabilidade dos gases nobres. E aí vocês lembram da aula passada que a gente falou que toda ligação se dá para os elementos, para os átomos, conseguirem a estabilização que os gases nobres têm. Então, a gente entendeu que os gases nobres, com exceção do hélio, são estáveis, aparentemente, porque apresentam 8 elétrons na camada de valência, a última camada da distribuição eletrônica dos átomos. E aí, a gente parte para a nossa regra do octeto, né? Que os átomos se unem para ficar com essa configuração de 8 elétrons na última camada, na camada de valência. Isso a gente viu quando a gente fez ligações iônicas. E a gente também entendeu que vai existir ligações iônicas, vão existir ligações covalentes e ligações metálicas. O que a gente está olhando nessas configurações é que, através da diferença das substâncias, eles foram entender que essas ligações poderiam acontecer de maneira diferente. A gente já falou das iônicas, hoje a gente vai falar das metálicas e das covalentes. As iônicas, a gente viu que aparentemente formam os íons através de metais e ametais. E esses íons positivos e negativos se unem. Voltem lá naquela apresentação, naquela videoaula anterior da semana passada. A gente pode perceber também que muitos materiais não têm ametais, só tem metais. Então, como é que a gente vai estabelecer modelos sobre as ligações entre metais? Se todos os metais querem doar elétrons. Então, a gente pensa assim, ó. Os metais perdem os seus elétrons de valência, porque eles querem doar, eles são grandes. Para ficar com 8 elétrons na camada de valência, eles perdem os elétrons da última camada. Ficam positivos, ó, viram cátions. Esses cátions vão se unir e formar um retículo, igual ligação iônica, só que não tem ânion aqui. Aí a gente vai se perguntar, nossa, mas como positivo e positivo podem ficar juntos? E o modelo estabelecido cientificamente que explica isso, porque isso existe, a gente só está explicando, está colocando um modelo científico em cima daquilo que existe. A explicação seria, se eles perdem elétrons, esses elétrons disponíveis ficam deslocalizados numa nuvem de elétrons, numa nuvem eletrônica, que vão segurar esses cátions, como se fosse uma cola. Então, eu tenho o quê? Elétrons deslocalizados. Essa teoria, ela chama teoria do mar de elétrons. Isso explica as ligações metálicas. Ah, eu tenho ferro em casa, tenho um pedaço de ferro. Como é que esses átomos de ferro estão presos? Assim, todos os átomos de ferro perderam elétrons, por causa da regra do octeto. Quando perderam elétrons, esses elétrons ficaram numa nuvem, num mar, de todos esses átomos juntos. Esses cátions se juntaram e esse mar de elétron meio que colou esses cátions, formando um retículo também, formando um retículo cristalino também.
Só que esse retículo cristalino não é igual ao iônico. É muito diferente a gente ver um cristal do material iônico, um cristal de cloreto de sódio e um cristal de um pedaço de ferro. É diferente, a gente tem que ter essa noção prática. Então, o que a gente vai entender? Como é que eu vou organizar isso na minha cabeça? Ligação metálica é estabelecida só quando tem metal. Olha onde estão os metais na tabela periódica. Lembra que a gente já montou a tabela periódica para facilitar a nossa vida. Os metais a gente sabe onde se encontram, então todos os elementos que unem metais vão obedecer essa teoria, a teoria das ligações metálicas e do mar de elétrons. O que a gente vai ter entre metais? Metais se unem, tendem a perder elétrons, todos viram cátions, todos têm uma baixa eletronegatividade, ou seja, não gostam do elétron, por isso que eles estão positivos, e eles vão se unir. Se unindo, de tudo aquilo que a gente viu, olha o metal aqui, ó, a gente começa a entender as propriedades desses metais, as propriedades dessas substâncias feitas por ligação metálica, que são as substâncias metálicas, esses cristais metálicos. O que eu tenho em casa que pode melhorar a eu enxergar essas ligações metálicas e entender o que são essas substâncias metálicas? A gente vai ter substâncias com propriedades de condutividade térmica. Então, se eu pego uma substância, pego um objeto, esse objeto é feito de uma substância metálica e coloco em contato com uma fonte de calor, esse calor se dissipa com muita facilidade. Ah, eu tenho em casa uma panela que tem o cabo de metal. Pô, isso não é inteligente. A panela tem cabo de metal, o metal está quente, vai aquecer o cabo. Eu não vou conseguir pegar essa panela. Colocar a colher dentro da panela. Ah, não é inteligente. Depois eu vou colocar a mão nessa colher. Quente. Então, a condutividade térmica é típica de materiais metálicos, que fazem aquele modelo de ligação metálica. Não é típico de ligação iônica. A gente viu que um cristal iônico não conduz calor, não conduz eletricidade. Em compensação, a nuvem eletrônica que está deslocalizada aqui, com aquele monte de elétron voando, sobrando. Olha o que a gente tem aqui, ó. Vou tirar até minha cara daqui de cima. Ó. Olha o que a gente tem aqui. Eu coloquei uma figurinha aqui para ilustrar. Tá vendo? Elétrons sobrando. Eles estão meio que jogando elétron no lixo. Tem muito elétron aí. Então, esses elétrons que facilitam a energia elétrica passar, a energia térmica passar, coisa que não acontece nas ligações iônicas. Outra propriedade que a gente pode escutar, essa palavra vai ser muito dita, né? Maleabilidade. Ou seja, lembra que quando eu bato num cristal iônico, ele quebra. Quando eu bato num composto metálico, ele amassa. Isso é ser maleável. É eu conseguir dobrar, eu conseguir amassar. Então, quando eu faço isso, eu tô pegando aquele monte de cátion, olha aqui a ilustração, e achatando. Eu posso fazer uma barra de ferro virar uma lâmina. Isso é ser maleável. Outra coisa que é importante das substâncias metálicas é ductilidade. Ser dúctil é eu conseguir pegar, puxar e fazer um fio. Fazer com que essas estruturas se acomodem e façam um fio daquela substância. Isso acontece com as substâncias metálicas. Então, fazer fio, extrusar, né? Pôr numa extrusora, eu acho que muitos que trabalham, que viram o pai trabalhando com ferro, com metal, ou que já viram algum vídeo de fazer algum experimento, ou se já viram a Anvisa testar materiais metálicos para saber o quanto de tração eles aguentam antes de romper. Sabe bem o que é ser dúctil? Então, ó, existe uma tendência a ele ficar fino antes de romper. Coisa que eu não faço com um cristal iônico, certo? Eu vou quebrar ele, eu não vou conseguir puxar um cristal
iônico e fazer com que ele tenha essa facilidade de virar um fio. Outra importante característica de uma ligação metálica é o brilho. Por que eu pus duas chaves aqui, ó? Essa que tem um brilho metálico característico, a gente está olhando uma substância metálica que fez uma ligação metálica na ferramenta. Olha o que acontece se eu deixo ela em contato com ar e umidade. Ela começa a enferrujar. Percebem que esse aspecto já não tem um brilho metálico? É sinal que o que está depositado aqui em cima do metal já não é uma substância metálica, já é uma substância iônica, que é o ferro, que é metal, com o oxigênio, que é a metal. Ó, formou um cristalzinho aqui. Vamos lembrar de coisas enferrujando, né? Eu tenho o metal do meu portão de casa, novo, pintado, lindo. Quando começa a descascar, acontece a oxidação desse metal. O metal, que tinha uma ligação metálica com outro metal, ele começa agora a se ligar com oxigênio e formar uma substância iônica, que tem outra característica: não vai ter brilho, não vai ter resistência à atração, certo? Pode ser quebradiço. A gente vê que bateu alguma coisa em cima do ferrugem, o ferrugem se desfaz e o metal não. Então, o material, ele vai perdendo a característica de metal e começa a ter uma característica iônica. Isso que a gente entender o que a gente está olhando quando a gente olha macroscopicamente uma substância. A gente está olhando as características, as propriedades dessa substância. Então, muitos metais apresentam um ponto de fusão muito elevado. Não tão elevado como o iônico. Lembra da gente derreter o sal? Não conseguiu. A gente tem a maioria dos metais com um ponto de fusão elevado, ou seja, que são sólidos nas condições ambiente. O mercúrio, por sua vez, ele é o único metal, a única substância metálica que vai se apresentar no estado líquido nas condições ambiente, certo? Olha, o ponto de fusão maior que a gente encontra nos metais é do tungstênio. Por isso que ele é usado em filamento de lâmpada, porque ele pode esquentar muito, que ele não vai derreter, certo? Bom, o que a gente estava vendo anteriormente foi as ligações metálicas. Agora a gente vai partir para as ligações covalentes. A gente entendeu que metal com a metal forma substância iônica. Metal com metal forma substância metálica. Agora a gente vai pensar, e se eu pegar um ametal, uma substância que é constituída de ametais? Como fica isso? Isso aqui a gente vai ver numa aula, perdão, que a gente vai ter como a maioria das substâncias que nos rodeiam vão se apresentar. O grande ponto é o seguinte, pessoal. A gente vai ver átomos que precisam de elétron. Nas substâncias iônicas, um precisava e um doava. Sensacional. A fome com a vontade de comer. Nas substâncias metálicas, todo mundo doa. Todo mundo tem elétron a mais. Ficou aquele monte de elétron em volta da substância. Agora não. Agora a gente vive uma crise. Todos querem elétrons. Todos, para se estabilizarem, precisam receber elétrons e ficar negativo. Gente, cadê esses elétrons? A gente vê os ametais com alta eletronegatividade, ou seja, uma grande necessidade de ter elétrons. E ninguém tem elétron para doar. Então, como é que essas estruturas se formam? A gente vai olhar agora a montagem de moléculas. Moléculas só vão aparecer aqui.
não vai haver um cristal. Não tem ninguém doando, ninguém recebendo para mostrar um cristal iônico. Não tem todo mundo doando para montar um cristal metálico. Não. Agora são elementos que precisam de elétrons que se juntam numa crise eletrônica. Então, o que a gente vai ver? Um elemento se juntando com um elemento, ó, não é um cristal, dá para perceber que é um parzinho, e os poucos elétrons que eles têm na camada de valência são compartilhados. É lindo isso. É um cobertor curto e todo mundo tá com frio. Chega junto e todo mundo se agasalha com o mesmo cobertor. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó, de um compartilhamento no caso do átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem um elétron só na última camada. E ele quer ficar com 2 elétrons, que é o caso do hélio lá nos metais, nos gases nobres. Com 2 elétrons ele fica estável. O que ele vai fazer? Ele vai encontrar outro átomo de hidrogênio com outro elétron. Um elétron de um átomo, o outro elétron de outro átomo. Eles vão ficar bem próximos para que tanto um hidrogênio quanto o outro entenda que na camada de valência deles estão os 2 elétrons, tanto dele quanto do amigo. Ó, tanto dele quanto do amigo. Essa proximidade entre os núcleos não pode ser muito grande, porque os núcleos, eles possuem a mesma carga, então tem uma repulsão aí. Mas a atração entre o elétron e a carga do núcleo, entre o negativo e o positivo, que a gente já estudou, tem que ser perfeita. Então essa distância, a distância da ligação, ela é muito bem estruturada. Não pode ser nem muito próximo, mas também não pode ser afastado, porque senão ele não consegue se cobrir com o cobertor. Os dois não conseguem ter acesso aos elétrons, tanto dele quanto do amigo. Olha lá, essa distância a gente tem aqui num gráfico de energia, a menor energia possível numa distância perfeita entre os 2 núcleos. Se ficar muito junto, não tem ligação. Se ficar muito separado, também não vai ter ligação. A menor energia é da distância perfeita, que indica pra gente a maior estabilidade. Essa frase a gente vai usar muito, hein? Esse ano e vai usar muito o ano que vem. Quanto menor energia um sistema tem, mais estável ele é. E a gente pode formar com essas ligações covalentes várias estruturas. A gente pode pensar em estruturas covalentes, daqui ó, ou em moléculas. O que vai interessar para a gente são as moléculas. As estruturas covalentes, elas fazem ligações covalentes, mas a gente não tem uma unidade, lembra de que eu falei? Um precisando do outro, uma unidade definida. A estrutura de uma substância covalente envolve muitos elementos, compartilhando elétrons, mas muito juntos. Quem está aqui, ó? Está aqui o carbono, está aqui o diamante, está aqui os plásticos, certo? Quem está aqui nas substâncias moleculares? O gás oxigênio, a água, o hidrogênio. Agora, substâncias iônicas e substâncias metálicas a gente já estudou. Olha como a gente pode representar as moléculas. Cloro com cloro, os dois têm 7 na última camada. 7 na última camada precisa de mais um. Então, tanto um quanto o outro vão compartilhar esse último elétron da camada de valência. E todos eles vão ficar com 8, 7 dele e um do amigo. 7 dele e um do amigo. Dá uma olhada nesse parzinho eletrônico aqui, ó, que eu tô mostrando aqui com o cursor. É esse par eletrônico que mostra pra gente aonde está acontecendo a ligação covalente.
Esse par eletrônico, numa representação da estrutura, vai virar um risquinho. E como é que essa estrutura vai aparecer em forma de molécula? Cl2. Esse aqui é o gás de cloro. Existe cloro solto na natureza sozinho? Não. Ele se une com um amigo através de uma ligação covalente simples, aonde ele vai ter essa representação. E aí a gente pode pensar na representação de várias substâncias. Agora, substâncias moleculares. Agora a gente está falando de molécula. A gente vai ter, então, sempre... Deixa eu até voltar aqui para vocês entenderem melhor, ó. Sempre há metais ou hidrogênio e há metais e hidrogênio, certo? Então, como é que eu vou reconhecer uma substância se é uma molécula ou não? Tem metal aqui? Não. Tem metal aqui? Não. Não tem metal nessas substâncias. Ou é um ametal ou é um hidrogênio. Então, é uma molécula. É uma ligação covalente. Vamos começar com alguns exemplos típicos que vão cair sempre nos exercícios e que a gente tem que olhar porque eles fazem parte da nossa vida. O gás hidrogênio, a gente já tinha falado disso, né? Ele tem, ó, um elétron na camada de valência. Onde a gente vê isso mesmo, Rosana? Ah, eu vejo aqui, eu vejo na tabela periódica. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo o hidrogênio? Olha o hidrogênio aqui em cima. Então, sempre sai ao contrário, né, essa imagem, enfim. O hidrogênio está aí. Olha o que a gente tem, então. Hidrogênio com 1, querendo 2. Ele se ajunta com um amigo. Par de elétron, um risquinho. Ó, uma peça de Lego. Olha a peça de Lego como a gente faz. Faz o átomo isolado. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? A gente sabe quantos elétrons tem? Sabe, a gente sabe usar a tabela periódica. Tá lá na 1A, um elétron na camada de valência. Que é 2. Então, eu vou pegar duas pecinhas dessa, uma e outra. Aonde eles se encaixam para formar a nossa ligação covalente, vira um risquinho. 2 elétrons vira um risquinho, certo? É assim que a gente vai fazer as nossas representações, ó. Fórmula estrutural, fórmula de Lewis, ou eletrônica, e essa que vai ser mais usada pela gente, a fórmula molecular. HCl, ácido clorídrico. O que juntou aqui? Hidrogênio com cloro. Como é que eu sei que é uma ligação covalente? Tem metal? Não. É ligação covalente. Olha o que eu tenho. O hidrogênio com 1, querendo 2. O cloro com 7, querendo 8. Eles precisam, cada um precisa de um a mais. Ó. Esse falta 1, esse falta 1. Vamos juntar essa peça com essa. Ó. Um elétron do cloro, pretinho aqui. Um elétron do hidrogênio formou uma ligação. Se juntam, a ligação virou um risquinho, olha. E aqui eu tenho a ligação, a fórmula molecular, a fórmula de Lewis e a estrutura. Oxigênio, isso aqui faz parte do nosso ar. Olha como é que é a peça. Vamos montar a peça? Vamos. Ela está na 16. 16 é 6. 6 elétrons na camada de valência, ó. Quanto falta para 8? 2. Quanto falta para 8? 2. Então, eles não vão compartilhar um elétron só. Eles vão compartilhar 2 elétrons. 2 elétrons. Quando um oxigênio olha a sua camada de valência, ele vai entender o 6 dele mais o 2 do outro, 8. O outro, 6 dele mais o 2 do outro. Por isso que eles não podem viver separados. Porque se eles vivem separados, eles não estão estáveis, não estão com 8. Então, o gás oxigênio é O2. Isso aqui existe na natureza? Existe, a gente está vivo por causa disso. Aí, olha o que acontece. Eu sei que essa substância existe, eu vou entender que essa substância é molecular, porque tem moléculas. Essas moléculas são de que jeito? Sempre 2 oxigênios juntos. Não é um cristal. Não é um cristal iônico. Não é um cristal metálico. Não. É uma molécula, uma unidade. Só existe aqueles 2. Ligação agora que a gente vai chamar de dupla. Porque
Quando compartilhou, compartilhou 2 elétrons. E cada par é um risquinho. Se compartilhou 2, vou formar 2 risquinhos. Pensa assim, ó. Falta 2? Falta. Quantas ligações formam? 2. É uma ligação dupla ou uma dupla ligação, certo? A fórmula estrutural, a fórmula de Lewis e o oxigênio com 2. Ah, Rosana, como é que eu sei então que é dupla ligação? Vou na tabela periódica, vejo que é 6, só tenho que compartilhar 2, senão não vira 8. Pensa comigo. Agora que vocês sabem, nitrogênio, vou na tabela, o cara tá na 5A, tem 5 elétrons na camada de valência, ele tá lá na 15. 5 elétrons, 5, 15 vira 5. Quanto falta para 8? Falta 3. Então, eles vão compartilhar 3 elétrons. Olha uma tripla ligação aqui. Olha o nitrogênio virando uma molécula com outro nitrogênio. A gente está vendo só substâncias, aqui ó, esse e esse, que são substâncias simples, que só tem um tipo de elemento. Agora a gente pode ver o caso de uma substância composta. Por que composta? Porque tem tanto hidrogênio quanto oxigênio. Aí eu vou explicar. Nossa, vamos explicar como é que são as ligações da molécula de água. Isso é importante, porque é através dessas ligações que a gente vai conseguir as propriedades, né? Então, vamos lá. O que a gente vai ter? Monta as peças. Quantos hidrogênios tem? Ó, isso aqui vai ser dado para vocês. A fórmula da molécula, a fórmula molecular vai ser dado para vocês. Então, vamos lá. Hidrogênio é uma peça. 1 elétron na camada de valência. Só que ele tem 2, ó. Põe outra peça do hidrogênio aqui. 1 elétron. Falta quanto para o hidrogênio? Falta 2. Vou pensar agora no oxigênio. O oxigênio está na 16. Falta quanto para o oxigênio? Faltam 2, porque ele tem 6. Bom, se falta 2 para cada hidrogênio, falta 2 para o oxigênio, eu vou compartilhar um hidrogênio com uma ligação e o outro hidrogênio com outro. Olha aqui, ó. Cada par é um risquinho. Cada par é uma ligação covalente simples. O hidrogênio ficou feliz? Ficou, ó. Ele compartilhou, ficou com 2. O hidrogênio ficou feliz? Ficou. E o oxigênio? Também felizão. Além dos 6, ele ainda traz para a nuvem eletrônica dele os 2 elétrons que correspondem um a cada hidrogênio, certo? Ó, vamos prestar atenção? Olha o que eu tenho. Uma ligação simples. É covalente e é simples. Outra simples. Uma ligação covalente dupla. Uma ligação covalente tripla, uma tripla ligação. E ligações covalentes simples. Então, vamos rever aquele nosso quadrinho. Átomos isolados. Ó, quero justificar o cloro que existe na natureza. Cl2. Átomos isolados, 7 elétrons. A estrutura de Lewis faz com que eles compartilhem 1, porque tem 7. Cada um compartilhado, um risquinho. Ó, substância, água, H2O, existe na natureza? Sim, como é que eu vou explicar? Átomos isolados. Falta 1, falta 2, falta 1. Juntei. Cada parzinho, um risquinho. Amônia. Átomos isolados. 3 hidrogênios. E um nitrogênio com 5 elétrons na camada de valência. Pô, tem 5, precisa de 8. Ele vai fazer 3 ligações com quem? Tá na cara que são com os 3 hidrogênios, que a fórmula está mostrando pra gente. Ó, montei. Olha o metano. CH4. O hidrogênio tem 1. Ó o carbono. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Ele está na família 14. Então, o que acontece? Ele precisa de mais 4. Ele junta aqui, ó. Ele fala assim, vamos lá, pessoal, vamos lá compartilhar
esses elétrons que aí todo mundo fica feliz. E aqui está a estrutura do metano, certo? Olha o CO2, na natureza ele está assim. Bom, como é que o carbono faz ligação com o oxigênio? O carbono tem 4, ele precisa de mais 4. O oxigênio tem 6, precisa de 2. Eu tenho 2 oxigênios, precisa de 4? Não precisa, ó. Junto um 2 com 2, tanto o oxigênio que falta 2, fica feliz com os 2 do carbono. O outro oxigênio fica feliz com os 2 do carbono. E, em compensação, o carbono fica super feliz, porque compartilhou tanto 2 com um oxigênio, quanto outros 2 com outro oxigênio. Duas duplas ligações. Compartilhou 2 elétrons, 2 pares, né, de elétrons com cada um dos oxigênios. Tem um caso especial que existe na natureza algumas substâncias que têm que ser explicadas nessa nossa teoria, né? Porque é um jeito de explicar por Lewis. Existem outras teorias mais sofisticadas que explicam as ligações? Existem. Lembra que teoria científica, ela vai se aperfeiçoando. Mas como a gente viu, nosso ensino médio, ele vai olhar as teorias científicas antes da evolução da química quântica, porque a gente não tem ainda ferramenta para isso. Então, como é que a gente explica quando aparece na natureza o oxigênio na molécula com 3 oxigênios, não com 2, quando aparece o gás ozônio? Com 2 a gente viu, né? A gente viu aqui, ó. Cada um tem 6, obviamente eles vão compartilhar 2 e todo mundo vai ficar feliz. Agora, e 3, hein? E 3 oxigênios? O que acontece é, um oxigênio e o outro compartilham 2 elétrons. Fez uma ligação dupla. Só que em algum lugar na estratosfera tem condição de outro oxigênio como átomo que precisa de 2 se juntar a esse O2 aqui, ó, que tá feliz, viajando, tranquilo. E esse oxigênio não tem 2 elétrons e tá instável. Ele vê esse par eletrônico aqui, ó, dando mole nessa conjunção de oxigênio com oxigênio. Tem par elétron que não está ligado com ninguém. O oxigênio que está ligado com o oxigênio, ele usou só 2. Tem mais 4 elétrons aqui sem estar ligados. O oxigênio fala assim, quero ir junto com vocês porque eu estou instável. Esse oxigênio, que não é muito camarada, mas naquela situação de estratosfera, pode ser que aconteça alguma coisa nas condições ambientais, que ele fale, tá bom, vai, junta aí que você não tem o que me oferecer, porque eu já estou estável, mas eu pago a tua conta. Eu vou compartilhar os meus 2 com você, para você juntar e completar sua camada de valência. E lá vai o oxigênio de carona com esse par. Olha bem, ó, uma ligação covalente, vou voltar aqui para vocês perceberem, uma ligação covalente simples, ela é feita com o elétron de um e com o elétron de outro. Nesse caso do ozônio, ele é feito, uma ligação covalente simples, é feito só com um par de um. Esse outro não colaborou nada para o compartilhamento. Esse tipo de ligação a gente chama de ligação dativa. Essas ligações dativas, elas receberam um outro nome mais atual, que chama ligação coordenada. Vocês pode aparecer em alguns livros, ligações coordenadas, mas nada mais é do que isso. É a explicação de como um átomo se junta, sendo que com 2 já estaria resolvido a vida desse cara aqui. Então, já está estável a estrutura, já. Alguém se junta na estrutura compartilhando um par eletrônico que não está ligado com ninguém? Sim.
Então, o que é uma ligação dativa? É uma ligação covalente, onde o par de elétrons vem de um único elemento, certo? Não é o par que vem um elétron de um elétron de outro. Não, o par vem de um só. É o famoso junta aí que eu pago a tua. Certo? Entenderam? Isso acontece com o CO. Ó, eu pus em vermelhinha dativa. Acontece com o SO2. S com O já tá feliz. Aí aparece outro oxigênio. Aparece com o SO3. S com O já tá feliz. Tem dois pares sobrando? Tem, ó. Aparece um oxigênio pidão e o outro oxigênio pidão, certo? Esses casos de fere a regra do octeto, a gente só vai dar uma olhadinha assim, ó, para saber que existe. A gente depois do terceiro ano do ensino médio volta aqui só para a gente reforçar para o vestibular. Mas esses casos aqui, eles são explicados em outro modelo. Por isso que a gente fala fere a regra do octeto. Não é uma exceção à regra. Não. Existe um outro modelo que explica esses casos de contração do orbital. Olha aqui, a gente tem o berílio se estabilizando só com 4 elétrons, o boro se estabilizando com 6 elétrons. A gente tem aqui uma expansão do orbital, o fósforo se estabilizando com 10 e o enxofre se estabilizando com 12. Por isso que fere o octeto. Eu coloquei aqui mais para vocês lembrarem que quando aparecer um átomo, ele se estabiliza sempre com 8 elétrons? Não. Então, a gente tem casos do 2, que é o hidrogênio, o hélio, e tem casos que vai expandir a regra do octeto ou vai contrair a regra do octeto, certo? Então, a gente sempre usa em geral. Ele se estabiliza com 8 elétrons. Mas 8 elétrons vai nortear os nossos estudos no ensino médio. Combinado, pessoal? Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso. E a gente volta aqui nas próximas aulas, tá? Beijo!